Retornamos com o Giro à Noite para o nosso segundo bloco aqui com muitas informações sobre a região oeste da Grande São Paulo, as 11 cidades que compõem o consórcio Cioeste. Como eu adiantei para vocês no bloco anterior, nós vamos entrevistar agora, né, o contabilista Jacob Gomes. Ele vai esclarecer para a gente aí algumas dúvidas sobre o imposto de renda. Primeiro eu vou dar boa noite para o Jacob, depois a gente vai chamar uma matéria, o Jacob vai assistir com a gente essa matéria sobre a declaração do imposto de renda e depois a gente já começa com as perguntas. Então, Jacob, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Giro à Noite, você que já é um velho conhecido nosso aqui do Giroplay, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vanessa, boa noite, Nancy, boa noite, João, boa noite, caros colegas, boa noite aí, os fãs do Giroplay, do Giro Noite. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês novamente. Espero aí poder colaborar com as dúvidas e esclarecer aí para que possa ser entregue o Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. Ok, Jacob. João, queria que você falasse um pouquinho aí para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, como é que foi aí essa matéria, né? O Gessé Brito esteve nas ruas aí para acompanhar, né? E falar um pouquinho para a gente sobre essa questão do imposto de renda, né? Exatamente, Vanessa. Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados ela enviou um projeto para ampliar por mais 60 dias o período de entrega, né, da declaração do Imposto de Renda 2021, que é referente ao ano base de 2020. E veja só, Vanessa, para quem atrasar essa entrega, como, né, ocorre anualmente, vai pagar uma multa, né, de R$ 165,74, que não é nada interessante, né, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo, e com essa ampliação, né, do prazo aí de entrega da declaração do imposto de renda, não tem mais desculpa, né, para que as pessoas atrasem aí essa entrega. Daqui a pouco, claro que o Jacob vai poder falar mais a respeito disso, mas o Gessé Brito, ele foi até as ruas de Osasco para conversar com as pessoas. Depois nós vamos colocar, né, algumas dessas dúvidas, só que ele também foi falar um pouco sobre essa ampliação do prazo, porque a Receita Federal já havia prorrogado por mais 30 dias esse prazo de entrega, que ocorreria no dia 30 de abril, e passou para 31 de maio. Isso já estava acertado desde segunda-feira. Só que no dia seguinte, a Câmara dos Deputados enviou um projeto para sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que ele possa ampliar, né, por mais 60 dias. Ou seja, o contribuinte terá no total mais 90 dias, né, para entregar essa declaração. Vamos acompanhar a reportagem do Gessé? Vamos sim. O prazo original para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física referente ao ano base de 2020 terminaria no próximo dia 30 de abril. No entanto, a Receita Federal anunciou na segunda-feira que estendeu o prazo para 31 de maio. Segundo a Receita, a prorrogação foi promovida para suavizar as dificuldades impostas pela pandemia, mas tudo indica que os contribuintes poderão ter um prazo ainda maior. Acontece que a Câmara dos Deputados aprovou ontem uma nova prorrogação até dia 31 de julho, ou seja, 60 dias a mais para entregar a declaração. A proposta seguiu para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pelo texto aprovado, caso tenha saldo do imposto a pagar no fim da declaração, o valor devido pelo contribuinte poderá ser parcelado em até 6 meses. Estão obrigados a declarar imposto de renda todos os contribuintes que tiveram rendimento anual superior a R$ 28.559,70. O contribuinte que deixar de enviar a declaração no prazo determinado estará sujeito ao pagamento de multa, que pode variar de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. É isso aí, né, João? Informações importantes. E para começar a nossa entrevista, então, com o Jacob. Jacob, boa noite novamente. Já começo te perguntando. A gente ouve muito falar, mas é sempre bom reforçar, né? Então, eu queria que você esclarecesse para a gente quem é que deve fazer a declaração de imposto de renda, como eu vou ficar sabendo se eu preciso declarar ou se eu estou isenta dessa declaração.
Muito bem, Vanessa. Essa pergunta é sempre recorrente. Eu devo ou não devo declarar imposto de renda? Então, existem alguns parâmetros aí que nós podemos definir como se eu sou obrigado a declarar imposto de renda, sim ou não. A primeira regra é sempre nos valores recebidos, que nós chamamos de rendimentos tributáveis, que foi isso que nós vimos na entrevista, que é a partir de R$ 28.559,70. Às vezes eu até uso uma colinha aqui por causa de valores. A gente costuma falar muitos valores grandes para poder destacar o centavo aqui também. Depois, uma segunda opção ainda de regra, uma segunda regra também, é quando nós não temos rendimentos tributáveis, nós temos rendimentos isentos, e aí são para as pessoas que receberam a partir de R$ 40 mil. Uma outra regrinha também para pessoas que têm patrimônio acima de R$ 300 mil. O que é um ponto importante também, essas são as regras principais. O que é um ponto importante que nós precisamos destacar também é que nesse ano de 2021 existe uma diferença muito grande a todos os outros anos anteriores. É que agora, então, nós temos o auxílio emergencial. Então, nós temos a primeira regra, que é os 28.559,70 como rendimentos tributáveis. Para quem recebeu acima desse valor, é obrigado a declarar imposto de renda. Mas para quem recebeu auxílio emergencial, nós vamos colocar essa regra com valor abaixo. Então, o valor aí vai ser de 22 mil, olha só, tem uma colinha aqui, R$ 847,76. Então, para as pessoas que receberam auxílio emergencial e que tenham recebido rendimentos tributáveis acima de 22.847,76, também estarão obrigados a declarar o imposto de renda e, detalhe, terão que devolver o auxílio emergencial aí também. Essas são as regras principais aí para que eu possa me colocar como obrigatório na declaração de imposto de renda. As pessoas sempre se confundem também quando nós falamos termos técnicos, como rendimentos tributáveis, rendimentos isentos. E aí eu não sei, puxa, eu recebo rendimento tributável, eu recebo rendimento isento. O rendimento tributável, para ficar muito claro, é quando nós trabalhamos com uma empresa, somos registrados, e nós recebemos o nosso salário, recebe o olerite, aquilo lá é um rendimento tributável, tá? Rendimentos isentos são quando nós fazemos algum outro tipo de aplicação, ou alguma, por exemplo, se faz um PGBL, algum outro meio de recebimento de valores aí, que aí vai ser bem destacado sobre rendimentos isentos, ou até aposentado, que já passou acima dos 65 anos, etc., também passa a ter rendimentos isentos. Mas sempre vem destacado. E como eu recebo essa informação, se é tributável, se é rendimento, se eu receber 28 mil ou não, ele vem num documento chamado informe de rendimento. Então, quando nós trabalhamos com uma empresa, nós recebemos dessa empresa, entre fevereiro e março, nós recebemos dessa empresa um documento chamado informe de rendimento. O mesmo se dá para os aposentados, que acessam o ambiente do INSS e baixam lá o informe de rendimento. Lá vai estar bem destacado, rendimentos tributáveis. Se tiver acima de 28.559,70, bora declarar. Se tiver abaixo disso, pode estar aí numa situação, se não tiver nas outras regras, como isento de imposto de renda, tá bom? Ok. João, você quer fazer uma pergunta agora? Tenho várias também, viu, Vanessa? Mas aproveitando esse gancho, Jacob, da questão da prorrogação, desculpe, do prazo, né, para que as pessoas possam aí fazer a sua declaração com mais tempo, além dos 30 dias já disponibilizado pela própria Receita Federal desde o último dia 12, e agora também, possivelmente, mais esses 60 dias, né, de acordo com determinação aí da Câmara dos Deputados, as pessoas vão ter 90 dias aí a mais. Qual que, né? E eu te pergunto, então, na sua avaliação, isso vem para ajudar mesmo ou na prática não vai ter muita diferença? Puxa, João, uma ótima pergunta, né? Porque nós vivemos agora num momento de pandemia, onde temos dificuldades enormes em vários aspectos. E uma delas também é justamente conseguir alguns documentos de imposto de renda. Então, ela vem sim, numa boa hora, é super proveitoso também a prorrogação. Então, nós temos a prorrogação da Receita Federal, que já por uma instrução normativa, de número 2020, instrução normativa da Receita Federal, prorrogou até o dia 31/5, e nessa prorrogação de entrega, o prazo de entrega até o dia 31/5, ele determinou também lá a primeira parcela para o dia 10 de maio, né, para quem vai pagar o imposto de renda. Só que na contrapartida nós tínhamos aí um projeto de lei, número 639, que já vinha correndo há algum tempo, junto ao Congresso, sobre a prorrogação até o dia 31/7. Então, houve aprovação dia 31/7 na Câmara dos Deputados, foi para o Senado também aprovou a data de 31/7, só que houve uma alteração, que também foi informado na entrevista, onde
Normalmente, o imposto de renda é parcelado quando se tem a pagar, é claro, em até 8 vezes. Com a alteração do Senado, vai ficar em até 6 vezes. Eles fizeram isso daí justamente para que as parcelas fiquem dentro do próprio exercício, desse ano de 2021 ainda. Se ficasse 8 vezes, com data de entrega até o dia 31/7, ia postergar parcelas para o exercício seguinte, ia fazer uma confusão no orçamento fiscal do governo. Então, para isso, eles alteraram, para ficar em 6 vezes. E aí voltou para a Câmara dos Deputados, com essa alteração de parcelas em até 6 vezes. A Câmara dos Deputados aprovou agora no dia 13, que foi no dia seguinte, como mencionado por você mesmo, pelo João, que foi no dia seguinte, agora segue para a sanção do nosso presidente. Tudo indica que vai ser aprovado, e aí, sendo aprovado, nós teremos, então, um prazo estendido, chamamos de prazo estendido, já que já foi prorrogado, não é verdade? Até o dia 31/5. Sendo aprovado, sancionado agora pelo nosso presidente, ele vai ser estendido até o dia 31/7 e, consequentemente, se houver imposto a pagar, em até 6 vezes. E vem numa super boa hora, tá, João? Tá ótimo, obrigado, Nancy. Ok, obrigada. Jacob, prazer em recebê-lo aqui no Giro Noite, primeiramente. Eu gostaria de saber que nós estamos numa pandemia, obviamente, e as despesas com testes de Covid, despesas médicas, podem ser declaradas para ajudar na redução do imposto de renda, no valor a ser pago? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre esses tributos que podem ser declarados. Nossa, Nancy, uma pergunta de mão cheia, não é verdade? Diante dessa pandemia, dessa grande dificuldade, sempre vem a questão agora do que nós podemos deduzir aí do imposto de renda a pagar, se houver. E aí vem a questão justamente de testes de Covid, exames. Infelizmente, exames e testes de Covid não podem ser deduzidos do imposto de renda, podem ser declarados, mas não deduzidos, tá? Na parte de saúde, parte médica, nós sempre vamos deduzir do imposto de renda a pagar o valor de serviços médicos. Então, quando você houver consulta, como é que se fala, cirurgias, esse tipo de coisa de serviço médico, esse sim é deduzido pelo imposto de renda, tá bom? Jacob, eu queria perguntar para você, porque assim, desde que começou a pandemia, muitas coisas mudaram, né? E algumas empresas tiveram o direito de reduzir, né? Fizeram um acordo com o funcionário e reduziram o salário deles, né? Devido à jornada de trabalho. Como que fica a declaração, né, nessa situação? Porque por alguns meses recebeu de uma forma. Como que fica a declaração nessa situação onde a pessoa teve o salário reduzido? Isso. Vanessa, nessas horas, então, nós vamos receber aí o informe de rendimento da empresa, onde ela vai declarar apenas o que foi pago, né? Pago pela própria empresa. E aí a gente cai naquela primeira regra. Você recebeu R$ 28.559,70 acima. A partir disso, é obrigado a declarar. Abaixo disso, não é obrigado. Em contrapartida, essas mesmas pessoas que tiveram seu salário reduzido, eles receberam também uma ajuda do governo, não é verdade? Que era aquele famoso pagamento bem, era o nome pagamento bem. Esse valor também é tributado e aí deve ser declarado. Então, nós vamos somar aí o informe de rendimento da empresa mais o informe de rendimento desse pagamento bem para que possa ser declarado para o governo. Ficando nos 28.559,70, falando somente dessa regra, existem as outras, como eu disse, mas falando sobre salário, sobre rendimentos, passa a ser obrigado a declarar e faz normalmente essa declaração, tá bom? Como rendimentos tributáveis. Jacob, a gente recebeu aqui uma pergunta que completa um pouco o que a Nancy havia levantado. Gilberto Almeida, ele pergunta quais outras despesas podem ser incluídas, né, para reduzir o valor a ser pago, né, para conseguir aí reduzir. Além das despesas médicas, quais outras despesas podem ser incluídas? Gilberto, muito obrigado aí pela pergunta. É sempre um prazer recebê-lo aqui também no Giroplay, no Giro Noite, não é verdade? Continue sempre aqui. Sobre a sua pergunta, é muito relevante. Olha só, então nós falamos das despesas de saúde e de serviços médicos. Essas vão ser deduzidas do imposto de renda em 100%. Uma outra despesa que nós podemos também entrar no imposto de renda, declarar como pagamento e fazer uma dedução, mas vai ter o limitador, é na área de educação, tá bom? Então eu posso deduzir 100% dos serviços médicos e eu vou ter um limitador aí na área de educação. Tome muita atenção quando nós falamos de educação, que são para cursos regulares, tá? Faculdade, colégio, cursos regulares. Cursos de como inglês, esses cursinhos extras curriculares, esses não podem ser deduzidos do imposto de renda, tá bom?
Legal. A gente vai agora primeiro, João, vou te pedir permissão para a gente, antes da sua outra pergunta, a gente passar para o nosso giro na rua para tirar as dúvidas aí dos nossos leitores, né, e telespectadores aqui do Giro Noite. Então, produção, se puder colocar aí a primeira pergunta para a gente passar para o Jacob esclarecer aí para a pessoa que está em casa, para todo mundo. Sobre o imposto de renda, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte, de saber, né? E o povo também, acho que muita gente deve querer saber, é como faz aquela pessoa que é MEI, que tem uma pequena empresa, e se essa declaração de imposto de renda dele deve ser feito como uma pessoa normal, igual se os processos são os mesmos. É isso aí, Jacob. Eu só não observei o nome dele, me perdoe. Edgar. Como? Edgar. Senhor Edgar, uma ótima pergunta quando nós falamos aí sobre MEI, como fazer a declaração de imposto de renda. Olha só, quando nós somos MEI, vamos enquadrar assim para poder falar de forma direta contigo. Quando eu sou MEI, eu tenho algumas obrigações legais também. Uma delas é entregar o imposto de renda pela empresa do MEI, pelo portal, naturalmente. Só que a pessoa física, que é o tema de aula de hoje, também é muito provável que possa ser obrigado à entrega. Nós vamos estar nas mesmas regras das pessoas físicas que não têm MEI, por exemplo. Como quando nós falamos de rendimentos tributáveis, 28.559,70 centavos. Se eu tiver do meu MEI, da minha empresa MEI, esse tipo de rendimento tributável, passa a ser declarado. Todavia, o MEI ele tem aquele limitador de faturamento, não é verdade? R$ 81.000. Ele recolhe já a sua taxinha, seu imposto todo mês, e dentro daquele imposto existe já um percentual sobre o salário mínimo. Então, regra geral, o MEI, ele já tem sempre um salário mínimo. O salário mínimo, somando todos os meses, não vai dar os R$ 28.000, tá certo? Vamos falar aí que o salário mínimo do ano passado, de 2020, era R$ 1.000. Podemos ser corrigidos aqui, mas só como conceito, como didática te falando, R$ 1.000 vezes 12 daria R$ 12.000. Ou seja, não estaria dentro do rendimento tributável, porque é acima de 28 mil. Só que o MEI, ele recebe também uma distribuição de lucro. Então, ele tem o faturamento de R$ 81.000, ele tem aquele prolabore dele, aquele salário mínimo dele, que nós estamos arredondando como R$ 12.000, mas é só corrigir o número pelo salário mínimo, da época, é claro. E tem uma diferença aqui. Essa diferença, nós vamos chamar de rendimentos isentos. E aí, lembra no começo que eu falei aqui, que rendimentos tributáveis, 28 mil é obrigado a declarar, rendimentos isentos, acima de 40 mil é obrigado a declarar. E aí o MEI possivelmente pode ter aí uma distribuição de lucro, um lucro que possa fazer com que ele fique com R$ 40.000 e tenha rendimentos isentos por conta disso e passa a ser obrigatório. Regra geral, eu particularmente recomendo que para não ficar, puxa, estou nessa regra 1, estou na regra 2, regra geral, recomendo sempre o MEI declarar o imposto de renda, não vai fazer mal nenhum, muito provavelmente também não vai pagar imposto sobre isso, vai mostrar o seu patrimônio, a sua evolução patrimonial, e um grande detalhe, lá em bens e direitos, vai mostrar que o senhor possui uma empresa, o senhor e todos os MEIs possui uma empresa que coloca lá as cotas, que é o valor de capital social, que está lá naquele certificado MEI, sabe? Aquele primeiro relatório, um documento chamado certificado MEI, esse valor vai estar lá, declara em bens e direitos, e assim não tem essas grandes preocupações. Tá bom, senhor Edgar? Obrigado. É isso aí. Mais uma pergunta? Vamos colocar mais uma? Vamos lá. Então, igual eu, milhares de pessoas também têm dúvida. Então eu queria saber o seguinte, até quanto eu posso receber para declarar? E outra pergunta mais simples, vai ter um retorno, tal? Eu queria saber quando eu posso resgatar, como eu posso e aonde eu posso resgatar, se caso tiver. Olha só, o Lindomar, agora eu pude observar aqui o nome. Muito obrigado, Lindomar. Participe sempre aqui do Giroplay, do Giro Noite. A pergunta do Lindomar também é muito recorrente. Uma pergunta dele inicial foi qual é o valor que eu devo declarar. Então, nós já temos aí a primeira regra, a regra geral, que é os R$ 28.559,70 centavos como rendimentos tributáveis. Todavia, não podemos esquecer, caso eu tenha recebido auxílio emergencial, nós estamos na regrinha de adicional, excepcional, que é de R$ 22.847,76. Então, caso eu tenha recebido auxílio emergencial e tenha recebido R$ 22.847,76, tenho que declarar o imposto de renda. Agora, uma outra observação
ele, na segunda pergunta dele, ele informa que é muito recorrente se eu vou ter algum valor a receber de volta. Quando nós falamos receber de volta, nós chamamos aqui que são as restituições do imposto de renda. É sempre importante destacar, essa pergunta acontece muito, tá, Vanessa? Acontece muito mesmo. Puxa, eu tenho dinheiro para receber lá com a Receita Federal, com o governo? Eu tenho dinheiro para receber? Veja só, quando nós falamos restituição, significa que algo já ficou preso antes, não é verdade? Então, ficou preso antes ou eu paguei o imposto de renda antes. Ou seja, só vai existir algo possível a receber desde que já tenha sido retido ou pago antes. Se não aconteceu esse tipo de coisa, não tenho nada a receber do governo. E ele complementa com a terceira pergunta falando, se eu tiver algo a receber, por onde eu recebo, como eu recebo? Lá no imposto de renda, quando nós fazemos, nós indicamos uma conta corrente, poupança ou não, para fazer esse recebimento, essa restituição, se houver. Se eu não tiver ainda conta corrente, poupança ou não, eu posso deixar em branco. E aí a Receita Federal, no momento do pagamento, ela manda esse dinheiro para o Banco do Brasil e eu me apresento ao Banco do Brasil com os meus documentos pessoais, o imposto de renda, para resgatar em moeda corrente esse dinheiro aí, tá bom? Jacob, enquanto preparam a outra pergunta para a gente colocar, tem uma pergunta aqui da internet, do Odair, que ele pergunta até que idade tem que declarar o imposto de renda. A gente sabe que tem aposentados depois de uma faixa etária, tem uma parte do tributo que fica isento de declaração, mas existe uma idade limite que depois você está liberado e não precisa mais declarar? Boa, Odair, boa. Se existe uma idade limite para entrega do imposto de renda, não teremos essa idade limite aí. Os limites são essas regras que nós temos aqui, que é justamente dos rendimentos tributáveis, dos rendimentos isentos, o patrimônio, não é verdade? Esses são os limitadores aí. Porque mesmo acima de 65 anos, como a Vanessa já disse, às vezes ainda fica tendo um saldo como rendimento isento, outro saldo como rendimento tributável, e assim se vai. Todavia, essa pessoa também, vamos colocar uma pessoa de 80, 90 anos, temos aí pessoas chegando a 100 anos, pode ter um patrimônio que também requer aí a obrigação de imposto de renda, tá bom? Então, estando nessas regras principais de imposto de renda, não vai ter idade limite aí para entrega, tá bom? Eles associam muito essa pergunta como a questão também de votos, título de eleitor, a partir de tal idade não precisa votar mais. Essa pergunta às vezes está bem relacionada a essa questão. Sim. Vamos então colocar mais uma pergunta para o Jacob esclarecer para a gente. Então, eu fiz esse imposto de renda, né? Porque eu recebi um dinheiro, a Receita mandou o imposto para mim, que dependendo do valor, né? Aí eu quero saber se eu vou restituir esse dinheiro. E quanto em cima de quanto que eles devolvem. Olha só a dona Sebastiana aí, né, vindo sempre com essa pergunta de quanto que eu vou receber de volta e etc. Então ela recebeu um documento, nesse documento pode existir lá a informação que existia lá um valor retido de imposto de renda, um valor pago anteriormente aí de imposto de renda. Então a dona Sebastiana, como muitas outras pessoas, vai declarar o imposto de renda aí, e aí ele vai poder fazer a sua declaração completa ou simplificada, e lá ele vai declarar, por exemplo, as despesas médicas, serviços médicos, pagamentos com a área de educação. Esse tipo de pagamento pode fazer aí uma possível restituição. Não existe uma regrinha de 3, uma regrinha muito simples que você vai restituir tal valor. O imposto de renda é uma ciência e ele vai ser amparado sempre por essas regras justamente das suas despesas, seja saúde, educação ou até o limitador mesmo. O que acontece bastante nisso, Vanessa, que é importante destacar, por exemplo, uma pessoa tem um salário de R$ 1.500, por exemplo. Ou seja, essa pessoa ela tem esse salário de R$ 1.500 e nas vezes 12 meses, aí não vai dar os R$ 28.000 lá, que é a primeira regra de entrega de imposto de renda. Todavia, em algum momento do ano, essa pessoa pode sair de férias, receber alguma bonificação, e aí naquele mês específico, somente naquele mês específico, houve imposto de renda retido. Então, eu posso existir aqui, receber um documento, como a dona Sebastiana, por exemplo, colocando um exemplo, dona Sebastiana recebe um informe de rendimento falando rendimentos tributáveis, R$ 20.000. Puxa, R$ 20.000 está fora da regra de obrigação depois de entrega de imposto de renda, já que a partir de 28.000, eu recebi 20, estou fora. Só que lá também vai ter imposto de renda retido, R$ 200. O que fazer agora?
declare para que possa, talvez, aí, seja restituído esses R$ 200, porque em algum momento do ano houve umas férias, uma gratificação, uma bonificação, e naquele mês houve imposto de renda retido, e ela não ficou no valor mínimo para se declarar, obrigatório, mas mesmo com valor abaixo, ela pode declarar. Regra geral, todas as pessoas podem declarar. Existem as pessoas obrigadas, mas mesmo as pessoas que não são obrigadas, podem declarar normalmente, tá bom? Ok. Meus colegas, vocês têm mais alguma pergunta para o Jacob? Eu sei que são inúmeras. A gente tem um monte de dúvida, mas... Sim, pois não, eu tenho. Olha, ele poderia participar todo dia, porque eu tenho certeza que não iriam faltar dúvidas. Não iriam faltar perguntas, né? Exatamente. E o bacana do Jacob, né? Acho que você e a Nancy vão concordar, é que ele simplifica, né, esse economiquez, né, que acaba sendo tão atrelado, né? E ele é um Google ambulante, porque, meu Deus, ele sabe tudo. A minha pergunta é o seguinte, Jacob, o governo federal prometeu aí uma mudança na tabela, né, de alíquota do imposto devido, né? E essa mudança até o momento ela não ocorreu. Muitos milhares, né, esperavam, porque tecnicamente dizendo o governo prometeu aumentar, né, a alíquota, ou seja, menos pessoas iriam pagar, por assim dizer. Você é favorável a essa mudança? Você acredita que ela vai ser colocada ainda em prática? E vou atrelar mais uma pergunta. Rico paga menos imposto no Brasil? Olha só, o João me colocando aí em saia justa, hein, João? Me colocando em saia justa. Olha só, a tabela do imposto de renda, de fato, já vem há muito tempo sendo questionada para que exista uma atualização. Até porque tudo aumentou e etc. O consumo das pessoas se diminuiu. Veja só, João, se a tabela não mudou, vamos colocar aqui como de forma didática, né? Nós vamos falar, eu recebo R$2.000. E lá nesses R$2.000 existe incidência de imposto de renda, só didático, tá? Nada de números na ponta do lápis aí, tá? Nesses R$2.000 existe incidência de imposto de renda e fica retido R$100. Existem outros descontos, mas no nosso tema aqui de hoje, vamos falar que eu recebo líquido R$1.900. Puxa, com R$1.900 no ano passado, eu comprava 10 pacotes de arroz. Nesse ano, eu compro 5 pacotes de arroz. Puxa, o meu consumo, meu poder de compra diminuiu. E mesmo assim, só continuo descontando R$100 no meu imposto de renda. Olha só o impacto de tudo isso. Por isso se pede bastante a atualização da tabela. E aí vem essa questão que muitas pessoas possam deixar de pagar, porque sobe o valor da tabela mínima para aplicação do imposto de renda, e com isso pessoas que ganham abaixo da tabela passam a não ser mais descontado esses R$100 no nosso exemplo. Esse é um grande detalhe. Acreditar que vai sair esse ano, ainda não consigo ter essa precisão, né? Estamos num momento de pandemia, muitas coisas acontecendo, projetos do governo aí em questões na área tributária mesmo, rolando em questões de impostos de ICMS entre os estados, tem assuntos sérios rodando por aí. Em contrapartida, nós temos essa pandemia, CPIs rodando. Não acredito muito que a tabela possa ser revista ainda para este ano. A sua segunda pergunta que me coloca com muita saia justa, se rico paga mais imposto ou menos imposto que o pobre, vamos colocar assim. Olha só, esse assunto é muito gostoso, a gente pode fazer uma pauta disso daí, mas existe uma questão tributária que nós falamos que existe imposto sobre consumo, e o imposto sobre também a sua renda. 2 tipos de imposto, olha só. Sobre o consumo, quando eu compro o produto, dentro do produto, tem imposto. Quando eu recebo meu salário, no meu salário foi retido imposto. Então perceba que eu, um trabalhador, estou pagando imposto do meu salário e quando eu compro um produto, pago imposto novamente. O rico, por sua vez, ele talvez não tenha aqui a perna salário, não é verdade? Ele, vamos colocar aqui como os empresários, ele tem a distribuição de lucro, talvez um prolabore, que o prolabore dele talvez seja um pouco, não tanto, menor, vamos colocar assim. Então, com isso, ele tem prolabore um pouco menor, o imposto sobre o salário um pouco menor, e depois ele recebe um outro dinheiro isento de imposto sobre a renda, e esse dinheiro de imposto sobre a renda, isento de imposto sobre a renda, ele compra produtos e no produto tem imposto. O que eu estou querendo dizer para consolidar, ou seja, o rico, ele na hora que eu tenho um imposto sobre a renda minha renda é menor quando não está na distribuição de lucro, que é isenta. Então, eu estou com minha renda cheia. O pobre, vamos colocar assim, né, força da expressão apenas, o trabalhador, ele no seu salário, ele está recolhendo imposto e quando ele compra produto, ele paga imposto novamente. Perceba que nós aqui da classe assalariada estamos pagando
apenas didático falando, 2 vezes imposto, que não é a mesma coisa, não vou pensar que é de tributação, são coisas bem distintas, mas de fato eu, um assalariado, estou pagando um pouco mais de imposto que a pessoa que não é assalariada. É triste essa constatação, né, João? A gente sabe Bastante. que, fora isso, a gente sabe que ainda tem, a gente não quer deixar o Jacob mais em saia justa, mas a gente sabe que tem muitas empresas aí que não pagam e sonegam também, né? Que é uma coisa que é uma luta do governo para tentar resolver essa questão, né? Porque muita gente ainda sonega imposto no Brasil. E aqui acho que precisava de uma punição mais severa, né, Jacob? A gente vê aí outros países onde as punições para quem sonega é bem dura, né? São bem duras, né? Verdade, Vanessa. Eu dou aula de tributação e quando eu estou em aula, quando eu vou entrar numa aula de tributação, João, Vanessa, Nancy, colegas aí do jornal Giro Noite, quando eu entro em aula de tributação, eu costumo fazer a seguinte pergunta, João: você toparia pagar maior imposto se houvesse um retorno? Retorno como saúde, educação, segurança, lazer e tantas outras coisas aí. Então, você, João, toparia pagar mais impostos se tivesse como apalpar algo muito satisfatório, todos esses outros retornos? Ou iria preferir pagar menos impostos e também não ter nada disso? Na grande maioria da turma em aula, João, Nancy, Vanessa, a grande maioria fala, eu topo pagar maior imposto. Todavia, a contrapartida, nós não temos essa grande satisfação, não é verdade? Saúde, segurança, transporte, lazer, tantas outras coisas que nós não temos essa satisfação, e aí fica isso. Puxa, estou pagando muito imposto, a Vanessa traz muitas empresas, acabam que o sonegação é algo de extremo, prejudicial demais ao nosso país, prejudicial a todos nós, mas que é o crime, tá certo? Existem outras empresas que declaram tudo, né, João? Mas também não pagam, então o governo fica sem esse recurso, e se ele está sem esse recurso, não volta para nós mesmos, não é verdade? Não volta a saúde, não volta a segurança, não volta a transporte, não volta tantas coisas aí. Jacob, eu gostaria só de alinhavar, né, a sua fala. Qual a importância de se pagar um imposto de renda? Eu sei que você já, nas entrelinhas, já falou isso, mas esclareça um pouquinho mais aí para os nossos ouvintes. Qual a importância? Por que pagar imposto? Olha, Nancy também me colocando em saia justa, justo para mim, um contabilista aí, falando de tributação, onde eu prego apoiar recolher imposto, não é verdade? Isso faz parte já do meu negócio. Olha só, por que pagar imposto de renda? Um grande detalhe é que o imposto de renda ele é um dinheiro que vai para o nosso governo federal, ele subsidia toda a estrutura, né, do nosso país. Então, ele subsidiando toda a estrutura, se faltar recurso em alguma área, saúde, educação, ele vai poder subsidiar. Então, assim, por que eu pagar imposto de renda? No primeiro momento, como regra geral, e esse assunto fica longo, inclusive, nós vamos falar da cidadania, não é verdade? Nós sermos cidadãos de fato e sabemos que se eu estou recebendo dentro de uma tabela de imposto de renda, sendo justa, é claro, né, João? Sendo atualizada, nós já contextualizamos que a falta de atualização fez eu perder o meu poder de compra, isso não é bom. Mas, pensando numa tabela justa, se eu tenho uma condição melhor, eu recolho o imposto de renda e o governo vai aí tratar de maneira ou atender as pessoas menos favorecidas, de forma em cidadania. Essa é uma grande questão aí para se pensar em pagar imposto. Mas nós tínhamos que ter uma satisfação de realmente que isso daí vai acontecer, não é verdade, Nancy? Verdade. Obrigada, Jacob. Bom, Jacob, eu sei que a gente tem aqui inúmeras perguntas, dúvidas, e o papo é muito bom sempre, né? Você esclarece todas as nossas dúvidas, sempre de forma muito didática, bem compreensível, uma linguagem que todo mundo consegue entender, como diz o João, aí você decifra para a gente, né, o economiqueza, aí, como o João disse. Eu quero agradecer demais a sua participação, já deixar um convite aqui para uma próxima entrevista, a gente sabe que o prazo vai ser ampliado, que muitas dúvidas podem aparecer, e também para falar sobre outros temas, a gente pode até marcar um dia para a gente falar sobre a abertura de mês aí, que tem uma vastidão de pessoas abrindo e tem muitas dúvidas de como que funciona. Então, agradecer demais a sua participação novamente aqui no Giro Noite. Obrigado, Vanessa, obrigado, João, obrigado, Nancy, obrigado aí, telespectadores do Jornal Giro Play, do Jornal Noite, é sempre um prazer. Fica aí aguardando um novo convite e vamos juntos falar de vários outros temas. Temas também, hein, João, para me colocar em saia justa, mas vamos embora.
É isso aí. Muito obrigada, Jacob. Uma boa noite. Obrigado. Bom, essa foi a entrevista com o Jacob, né, Gomes. Ele é contabilista e esclareceu um pouco para a gente aqui as dúvidas sobre a declaração de imposto de renda, né? Ele esclareceu aí a dúvida de alguns leitores, alguns internautas que mandaram perguntas, né? E agradecer aí a audiência de todos que estão acompanhando pelo nosso site, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. É muito bom saber que vocês estão aí acompanhando o nosso trabalho, que é feito com muito amor e carinho. A gente vai para mais um intervalo e a gente volta já com muito mais notícias, muito mais informações sobre a região oeste da Grande São Paulo. A gente volta já.